Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo nosso Deus é bom. Glória a Jesus. Segunda-feira, hoje são 14 de outubro de 2024. Você que está aqui conosco, que vai entrar, aquele que vai assistir depois no YouTube. Gente, eu quero pedir mil perdões, o último estudo demorou a entrar, ele está no YouTube acho que agora há pouco. A gente se enrolou aqui para colocar, mas você já pode assistir, compartilhar o nosso estudo da semana passada, o último estudo, né? Que era para ter entrado no nosso canal aqui da igreja na mesma semana, mas a gente se enrolou um pouquinho, mas já está lá para você assistir e compartilhar. Amém? Então, hoje nós estamos aqui. Quero dizer para você que é uma bênção estar estudando a palavra do Senhor em tempos de muita dificuldade, de muita luta. A palavra do Senhor é que nos fortalece, a palavra do Senhor é que nos alimenta. Eu quero encorajar você a compartilhar esse link, né? Eu coloquei lá no meu story do Instagram o link, se você quiser compartilhar para alguém, encaminhar para alguém, a pessoa vai conseguir entrar aqui sem precisar digitar senha nem nada como você está. Você também pode compartilhar o link que está aí com você. Deixa Deus te usar, né? Deixa Deus te usar no evangelismo, na pregação da palavra. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite pela tua presença, te agradecemos por este dia, te louvamos pelo culto que nós pudemos dar a ti ontem. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos livrado do mal, tem nos abençoado, tem nos dado graça de te servir. E nessa noite, Senhor, eu quero lhe pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa displicência nas orações, na leitura da palavra, na dedicação de te buscar. Senhor, eu lhe peço perdão pela nossa falta de dedicação e relacionamento íntimo contigo. Pai, eu lhe peço perdão. E nessa noite visita cada lar, cada coração, cada mente. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Mata em nós todo o pecado através do poder do teu sangue, do sacrifício da cruz. Somos pecadores, Senhor, mas nós temos aprendido a não amar o pecado, desejamos a Ti, amamos a Tua santidade, queremos aquilo que o Senhor tem a nos dar, que é a vida eterna. Nessa noite, Senhor, fala conosco de forma extraordinária, de uma forma coletiva, de uma forma pessoal. Mas, Pai, eu lhe peço, faz a tua obra em nós e glorifica o teu nome mais uma vez. Nós te louvamos nesta noite, Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos, glória a Deus. Amém, pastora Rose, em ritmo de retiro com o tema Mergulhando no Sobrenatural. E hoje nós vamos falar sobre algo extraordinário, sobrenatural, é o mergulhar no sobrenatural em todas as ocasiões, de todas as maneiras. Abra sua Bíblia no livro de João, nós estamos estudando o Evangelho de João. Já temos lá no canal do YouTube até o capítulo 9. Como foi dito agora no começo, a gente se enrolou um pouquinho, demorou um pouco a colocar no canal, mas você pode entrar lá e assistir, que agora está lá, tá bom? Tá uma playlist. Você que não pegou do começo, você pode clicar na playlist e vai passar todos os vídeos. Você pode trabalhar ouvindo, ou você pode, se for possível, parar um tempo para assistir e estudar. Quero convidar você a ir lá visitar o canal para rever também o estudo e para poder compartilhar para as outras pessoas. Nós estamos estudando o Evangelho de João, capítulo por capítulo, desde o primeiro capítulo. Nós tivemos um panorama de João no começo, o que é o Evangelho de João, né? Qual a intenção do autor do Evangelho de João. E nós vimos que o Evangelho de João ele foca
em nos mostrar quem é Jesus, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, eu quero convidar você, se puder, né, principalmente quem está aqui com a gente ao vivo, sentar, pegar uma água, sei lá, um café, um chá, para se manter acordado, sentar para anotar, pegar a sua Bíblia. Eu aconselho você a acompanhar na sua Bíblia, leia a sua Bíblia, aprenda a manusear a sua Bíblia, tá? Ela é sua, seu manual, sua regra de fé, prática e conduta. Então, manuseie a sua Bíblia. João, capítulo 11, fala algo extraordinário que é sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Nós vamos ver coisas assim extraordinárias nesse capítulo. E eu peço que o seu coração e a sua mente estejam abertos hoje para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Vamos ler aqui o capítulo 11, do versículo 1 até o 16, para a gente começar. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Amém? No momento até aqui. Então, a gente viu várias coisas que foram acontecendo, lembrando que o Evangelho de João nos apresenta uma situação em que nós temos que tomar a posição de crer ou não crer em Jesus, como Deus, como Filho de Deus. Nós vamos ver no Evangelho de João, e aqui no capítulo 11, que continua essa ideia de João. Lembrando que nós estudamos lá no começo, você que não está com a gente do começo, vai lá, tem uma exposição sobre isso. O Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito. João já devia estar com seus 92, 93 anos quando escreveu. Nós entendemos, os estudiosos entendem, que o Evangelho de João foi o último. Então, Evangelho de João, por ter sido o último a ser escrito, entende-se que João teve acesso aos outros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, ele sabia do que tinha sido falado ali. Você vai ver aqui a forma que João vai falar, dá a entender que as pessoas sabiam de quem ele estava falando. Para quem ele estava escrevendo, sabiam de quem ele estava falando. Como você escreveu uma carta para alguém, você escreve para alguém chamado Luiz, falando sobre Maria.
E Luís conhece Maria e todos os outros sabem a história de Maria. Então está escrevendo para Luís e para todos que estão lá junto com ele, entendendo que todos conhecem a história de Maria. A gente vai perceber que João escreve dessa forma. Ele entende que quem vai receber esse evangelho sabe sobre algumas pessoas que estão aqui nessa história que a gente leu. Por exemplo, acompanha comigo. Vamos lá. Existiam dois povoados com o nome de Betânia. Isso é importante a gente saber por quê. Tinham dois povoados, uma Betânia na Galiléia e uma Betânia em Jerusalém. Se a gente olhar no mapa, uma Betânia ficava ao norte, outra ao sul, uma em cima, outra embaixo. Então eram direções ponto a ponto, muito opostas, como uma linha, né? Que você pega de ponta a ponta. Não eram próximas uma à outra. Então a gente vai perceber que por ser duas Betânias, o Senhor Jesus vai levar um tempo para poder chegar aonde Lázaro vivia, aonde Maria, Marta e Lázaro viviam. Por isso, a gente vai entender que ele vai levar em torno de 2 dias para poder chegar lá. Era uma caminhada longa. Então, quando a gente pega e lê sobre o assunto, a gente fica achando que ele já estava em Betânia. Não, ele estava em outra Betânia. Então, ele sai de um lugar para outro. Ele sai do norte para o sul, se eu não me engano, tá? Então, existiam dois povoados com o mesmo nome. Por isso, muitas vezes a gente confunde. Então, tinha um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. No evangelho que fala sobre esse acontecimento aqui de Maria derramando os perfumes nos pés de Jesus, enxugando com os cabelos, não fala quem foi que estava enxugando. Só diz que havia uma mulher que derramou perfume e ela seca os pés de Jesus com os cabelos. Ela chora ali, é contada a história, mas não dá o nome da pessoa. Quando João escreve, ele fala que, olha, essa Maria é a mesma que fez tal coisa assim assim. Foi a mesma. Ele fala aqui, ó, vai lá. Versículo 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Quando você vai olhar no outro evangelho que está escrito isso, ele não diz que é Maria. Ele não fala o nome da pessoa. Então, aqui, João escreve dizendo: olha, aquele acontecimento assim, 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 foi Maria, essa mesma pessoa. Então, a gente entende que João sabia que as pessoas que iriam receber esse evangelho conheciam a história da mulher que secou os pés de Jesus com os cabelos, que derramou perfume sobre Jesus. Então, ele deixa claro aqui que é a mesma pessoa, tá? E algo muito interessante que ele fala assim no versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. João, ele está falando de um lado muito humano de Jesus. Do lado muito humano, não, do lado humano, na realidade, de Jesus. Aqui, nesse capítulo 11, quando ele fala que elas falam assim, Senhor, aquele a quem amas está doente, o que a gente entende? Jesus tinha um amor muito grande por Maria, Marta e Lázaro. Eram irmãos que eram amigos de Jesus. Aqui João esclarece um, um lado que em outros evangelhos você não vê muito, o lado humano de Jesus, o ser humano. Então, ela manda dizer assim:
olha, aquele a quem você ama, o seu amigo, ele está doente. Isso é lindo. João colocar claramente o amor de Jesus por essa família. Você vai dizer, mas Jesus não amava as outras famílias, não ama as outras pessoas? Sim, mas aqui era a amizade, era o convívio. O que que a gente viu antes? Que João diz que Maria foi aqui, estava junto de Jesus, jogou perfume, secou os pés de Jesus com seus cabelos. Então, era alguém que tinha um relacionamento de amor com Jesus, tanto Maria quanto Marta quanto João. Então, a mensagem que ela manda não é assim: olha, vem aqui curar, corre aqui para curar o seu amigo, ou vem aqui, eu sei que o senhor pode curar, vem curar o meu irmão. Não. Diga para ele que aquela pessoa que ele ama está doente. Eu até marquei na minha Bíblia. Isso mostra um amor de amizade muito grande de Jesus por Lázaro e por essa família. Então, a mensagem que elas enviam para Jesus não é pedindo uma cura. Ela apenas diz assim: olha, quem você ama está doente. O que que vai acontecer? Esse mensageiro ele vai levar um tempo para chegar até Jesus. Lembra que são opostos, são Betânias, cada uma num ponto? Jesus está num ponto e elas estão em outro. A viagem para chegar onde os irmãos Maria, Marta e Lázaro estavam era de 2 dias. Pelo menos 2 dias. O que que vai acontecer? Até que o mensageiro chegue até Jesus para contar, não é? E que Jesus volte, são pelo menos 4 dias, certo? Pelo menos 4 dias, tá? 2 dias que o mensageiro chega até Jesus e depois 2 dias para Jesus voltar com esse mensageiro ir lá visitar essa família. Só que a gente vai ver que Jesus não vai na mesma hora. Jesus não vai na hora que recebe a mensagem. Olha o que que acontece aqui. Versículo 4, capítulo 11. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. João coloca aqui Jesus dizendo: olha, essa doença não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus. E na mesma hora, seguida, ele diz: Jesus amava essa família. Você não vai ver em nenhum outro lugar na Bíblia falando desse tipo, dessa forma sobre a humanidade de Jesus. Expor a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus desse jeito só João faz. João ele tem um jeito extraordinário para descrever Jesus homem e Jesus Deus, ok? O que que vai acontecer? Ele diz: olha, não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. Jesus podia chegar e, junto com esse mensageiro, chamar os discípulos e vamos lá. O que que vai acontecer no versículo 6? O evangelista João diz assim: ó, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, ele ficou 2 dias e mais 2. Então, quer dizer, 4 dias para Jesus ir. Então, se a gente somasse, não está somado aqui, mas 2 dias para o mensageiro chegar, com mais 4, pelo menos 6 dias para poder Jesus ir. Por quê? Porque Jesus esperou 2 dias, ele não foi na mesma hora, tá? Aqui, ele fala aqui, ó. ah, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Quando Jesus fala para eles que vai voltar para a Judéia, os discípulos vão ficar preocupados, porque lembra da confusão toda que a gente já estudou do versículo não, do capítulo, acho que do capítulo 8, do capítulo 7 em diante, a gente está vendo muita confusão que está acontecendo, lembra?
quando Jesus multiplica os pães, quando Jesus cura o cego de nascença, quando Jesus fala que ele é o pão da vida. A gente viu que cria um tumulto, os fariseus já começam a ameaçar e dizer que vai matar Jesus. Os discípulos vão ficar preocupados com isso. Por quê? Vai fazer o que lá? Vai voltar para a Judéia? Vai se arriscar? Não pode se arriscar. Voltar para lá pode colocar em risco a própria vida. Só que Jesus fala assim, ó, vamos voltar para a Judéia. Versículo 8. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Eles queriam apedrejar Jesus, lembra? Porque Jesus falou, eu sou o pão da vida. Eu sou o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Jesus afirmou quem ele era e disse, claro, várias vezes: eu sou o Senhor. E eles acusam Jesus de blasfêmia, entre outras coisas, mas principalmente pela acusação de blasfêmia, eles ameaçaram matar Jesus a pedradas. Os discípulos lembram disso e falam assim: acho que não é muito negócio a gente voltar lá, não. Tá? Eles queriam matar você. Só que Jesus diz assim: olha, o dia tem 12 horas. Ele responde com uma metáfora, né? Tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Quer dizer, eu sou a luz, então não vai tropeçar. É hora de fazer o que o Pai me mandou fazer. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Esse jeito de falar adormeceu é muito comum, tá, na Bíblia. A gente vai ver que em muitos casos a Bíblia trata morte com a palavra dormir. Está dormindo. Então é muito comum. Ele chega e usa essa forma de falar com os discípulos. Olha, o nosso amigo Lázaro está dormindo, adormeceu, mas vou lá acordá-lo. Versículo 12: seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Eles não tinham entendido que Jesus estava falando sobre a morte, que Lázaro havia morrido. Aí eles falam assim: ele estava doente, muito ruim, então se ele dormiu, ele vai melhorar. Tipo, a gente não vai precisar ir lá se arriscar, andar 2 dias para lá e ainda correr o risco de ser apedrejado. Mas Jesus chega para eles e fala assim, no versículo 13. No 14, vamos lá. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Jesus fala que ele está contente por não ter estado lá, é porque Jesus estava contente porque Lázaro havia morrido por causa da morte? Não. Jesus estava contente de não estar lá porque ele estando lá, ele teria curado Lázaro. Então, o que vai acontecer? Ele não vai apenas curar, ele já havia curado cego, ele já havia feito vários milagres de cura, só que agora era uma ressurreição de mortos. Lembrando que esse é o último sinal. Quando nós estudamos lá o panorama do livro de João, do Evangelho de João, nós vimos que são 7 sinais. O sétimo sinal é esse, a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus precisava ir lá ressuscitar Lázaro. E ele diz: eu estou contente porque isso vai acontecer para que vocês creiam. É como se fosse a cereja do bolo. Agora é para que vocês creiam definitivamente que eu sou o Senhor. Aí ele fala assim: mas vamos até ele. Lembra do nosso querido amado Tomé? Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. O que Tomé diz? Bem, né? Então vamos lá com ele, aí morre todo mundo. Morre Jesus, morre a gente, vamos lá morrer com ele, já que é para morrer, vamos morrer. Tomé solta uma assim, já que é para morrer, vamos todo mundo para lá junto, para a Judéia. Jesus ser apedrejado, a gente também vai. Vamos lá para morrermos com ele.
A forma que Jesus está trabalhando aqui é cumprindo, para cumprir o último sinal que faltava para mostrar a todos que ele é o Cristo, que ele é o Salvador, que ele é o Messias. Precisava ser algo extraordinário. Vamos lá, versículo seguinte, nós estamos em João capítulo 11, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. 4 dias que ele estava sepultado. Havia, em alguns casos, isso não é bíblico, não está escrito em nenhum lugar dos livros dos judeus, da Torá, ou do que eles usam, como algo que Deus ensinou. Mas havia uma crendice por alguns judeus que eles acreditavam que a pessoa morria e por 3 dias o espírito ainda estava ali. Então ela podia voltar. Então não seria uma ressurreição de alguém? O que que Jesus faz? Parece que propositalmente Jesus chega no 4º dia, para que não haja nenhum tipo de argumentação, de ninguém falar algo do tipo, não, é isso aí, a gente já sabia, 3 dias alguém ainda pode voltar. Jesus chega exatamente no 4º dia. Acredita-se que foi proposital ele não chegar no terceiro, ele não esperar apenas um dia lá onde ele estava e seguir viagem, ele esperar 2 para poder completar 4 dias de morto. Vamos lá, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Versículo 18. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava em um lugar, uma Betânia estava indo para outra Betânia, lembra que a gente falou? Então são 3 quilômetros. Versículo 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então, a preocupação dos seus discípulos era válida. Porque o que fala aqui no 19? Tinham muitos judeus indo visitar as duas para consolar pela perda do irmão. Então, Jesus chegando lá na casa delas, ia topar com judeus, com fariseus, que poderia tentar matá-lo novamente. Então, a preocupação dos seus discípulos era correta. Seguindo aqui no versículo 19, 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Observe que Jesus não vai para a casa das duas. A gente pensa que ele vai dentro da casa, né? Ele não vai. Acredita-se que propositalmente, pelo que a gente falou, a casa estava cheia de judeu, de fariseu, então ele não vai para lá. Quando ela recebe notícia que Jesus chegou, ela vai encontrar Jesus, tá? E a irmã dela, Maria, fica em casa. 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. No momento do desespero, de uma tragédia, porque foi uma tragédia, perder o irmão, perder alguém, um ente querido, é uma tragédia. A gente sabe que nós vamos morrer, mas perder um ente querido, mesmo a gente sabendo, é uma tragédia. Quando ela chega diante de Jesus, a forma que ela fala com Jesus é: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não acredito que Marta chega para Jesus falando assim: Pois bem, né, Jesus? Se não tivesse demorado a chegar, ele não tinha morrido. Se você tivesse aqui, tivesse adiantado, tivesse chegado a tempo, ele não teria morrido. Na realidade, tem ali na expressão dela uma expressão de fé e esperança daquilo. Eu sei o quanto o Senhor amava o meu irmão, tanto que a mensagem foi essa: aquele quem o Senhor ama está doente. E eu sei que se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, porque o Senhor teria curado ele. Aí ela completa no 21, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. É como
Marta aqui, ela é como eu e você, oscilando entre fé e desespero, entre fé e dor no momento de uma tragédia, de uma perda. Ela oscila entre se o senhor não, se o senhor tivesse aqui, eu tenho certeza que ele não teria morrido. Mas ele também, eu sei que o pai vai te dar tudo o que pedir, como se ela dissesse, se o senhor pedir ao pai, ele vai ressuscitar. Se o senhor pedir qualquer coisa para ele, alguma coisa vai acontecer, mas ele morreu. Mas se o senhor tivesse aqui, ele não teria passado pela morte. Ela está num conflito de fé, esperança, dor, tristeza, desespero. E a gente vai ver em que em nenhum momento Jesus vai acusar ela por causa desse sentimento. Jesus em nenhum momento vai dizer assim: olha, você tem só que crer, não chora não, não sente dor não, tá tudo bem. Por que que você está duvidando? Jesus não usa de nenhuma acusação e nenhum julgamento em cima do sentimento e da dor que Marta está passando. Isso é algo muito extraordinário. Lembra que agora há pouco eu falei que esse capítulo mostra muito Jesus, o homem, o ser humano, ele sentindo a dor, ele sentindo o amor por essa família. Então, Jesus humano, ele não chega ali, não, mas você sabe que eu sou Deus, você crê, você estava lá. Você não pode estar sentindo isso, em nenhum momento Jesus faz isso. No 23, ele diz assim: disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Gente, é assim, você queria que você tentasse criar na sua mente a cena. Ela sai da casa, vai ao encontro de Jesus e diz: Jesus, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que o que o Senhor pediu, o Pai vai te dar. Jesus em nenhum momento acusa, ele diz para ela algo extraordinário. O seu irmão vai ressuscitar. Ele está dizendo, ele vai ressuscitar. Vai ser agora, ele vai voltar a viver. Só que ela vai responder de uma forma 100% humana. Olha o que ela diz aqui no 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela cria na ressurreição. E ela diz: eu sei, meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia, quer dizer, no dia da ressurreição dos mortos, onde todos nós ressuscitaremos. Ela não estava entendendo que Jesus estava dizendo: olha, eu vou fazer isso agora, é hoje, ele vai ressuscitar. 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus faz a maior declaração de todos os tempos. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, ele pode viver, porque eu sou a ressurreição. Lembra que a gente estudou, Jesus fala: eu tenho vida em mim mesmo. Ele é a própria vida, ele tem vida nele mesmo. Ninguém é capaz de dar vida a algo. Eu não consigo dar vida a mim mesmo. Tanto que quando a pessoa está chegando ao fim, que vai morrer, ela não pode simplesmente decidir não morrer. Porque ela não tem vida em si mesmo. Mas Jesus não, ele tem vida em si mesmo. E ele faz a maior declaração de todos os tempos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa declaração, ele já estava falando sobre ele ser a vida há muito tempo. Vai lá em João capítulo 5, versículo 21. Você volta um pouco. Olha o que Jesus falou aqui no capítulo 5. João 5, 21. Diz assim: pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer.
Jesus, quando estava falando ali quem ele é, dizendo que ele tem vida em si mesmo, ele fala: o Pai ressuscita os mortos e o Filho também dá vida a quem ele quer. Ele disse isso aqui no capítulo 5 e faz isso acontecer aqui no capítulo 11. Se você quiser anotar como uma referência, eu anotei aqui na minha Bíblia, né? Aqui do lado desse versículo 25, eu coloquei João 5:21. Porque no 5:21 Jesus falou: eu dou vida a quem eu quiser, porque ele tem vida em si mesmo. E é o que ele diz aqui para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus dá a vida eterna, mas também dá a vida aqui. Se ele quiser ressuscitar aqui, ele faz. 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus fala que ele vai trazer Lázaro de volta, mas ele também diz que quem crê nele não vai morrer eternamente. O que é morrer eternamente? Morrer eternamente é ir para o inferno. É ficar separado de Deus pela eternidade. Isso é morrer eternamente. Mas estar longe de Deus. Porque a vida está no Senhor. Então, quem está longe de Deus vai morrer eternamente. Versículo 27. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Com a declaração de Jesus, ela faz uma declaração de fé que nós devemos ter na nossa mente e no nosso coração em todo o tempo para nos trazer esperança. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela claramente diz: eu creio que o Senhor era o Cristo. E é isso que nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente. Tem que ser a nossa base de fé. Jesus, ele é o Cristo. Lembra que a gente falou que Cristo não é sobrenome, é um título? Jesus, ele é o Cristo, porque ele é o Salvador. Ela faz uma declaração extraordinária no meio de tanta dor. Gente, no meio de tanta dor, ela teve que expressar uma fé fora de série. Jesus podia estar aqui, mas não está. Eu sei que ele tem poder. Se ele falasse de lá, meu irmão seria curado, mas se estivesse aqui também seria. E ele morreu. Mas ele morreu e vai ressuscitar. Jesus é o Cristo, mas por que meu irmão morreu? Imagina a quantidade de sentimentos e turbilhões que estão dentro dela. Mas Jesus em nenhum momento só fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Ele vai ressuscitar. O que vai acontecer agora aqui no 28? E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Jesus primeiro encontra com Marta, trata Marta da forma que Marta é, fala com ela. E depois ele manda chamar Maria. Ela volta para dentro de casa, sem alarme, chega na irmã e diz para ela: olha, o mestre está aqui e quer falar com você. Marta fica em casa, Maria vai ao encontro de Jesus. Lembra que Jesus não vai dentro da casa? E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então ele estava um pouco distante, tá? Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Marta fala com Maria, Maria se enche de esperança, ela quer falar com Jesus, ela esquece que tem um monte de gente dentro da casa dela, que tinha ido lá para consolar elas,
e sai correndo para encontrar com Jesus. Quando isso acontece, os judeus vão correndo atrás dela, achando que ela estava indo no sepulcro chorar. Então, eles vão acompanhar ela. Olha o que, que vai acontecer aqui. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que a irmã dela tinha falado. Eu acredito que as duas devem ter falado muito sobre isso. Ah, se o mestre estivesse aqui. O quanto elas devem ter chorado. Ah, se Jesus tivesse chegado a tempo. Tenho certeza que o nosso irmão não teria morrido. E a outra disse: Eu também tenho, porque ele amava e ama demais o nosso irmão. E mesmo com tanta fé, sabendo que Jesus tinha um poder, com certeza elas choraram muito. Como se não tivessem conseguido segurar o tempo, né? Se o tempo tivesse parado um pouco, tivesse dado tempo do mestre chegar. E ela chega da mesma forma falando com Jesus. 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quando Jesus vê ela chorando, diz que dentro de Jesus acontece uma angústia profunda, uma dor, e Jesus vai explodir em choro. Algumas traduções dizem que ele explode em lágrimas. Ele fala aqui: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Esse Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia, mas ele mostra algo extraordinário. Quando Jesus chora, a palavra original que foi escrito tem o peso de um choro de dor, um choro copioso, um choro alto, um choro de explosão, de grito. Ele não chora, sabe? Ele realmente sente a dor. Ele sente a dor da morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro dali a pouco. Jesus sente a dor. Jesus chora. João escreve de uma forma extraordinária o Jesus humano. Não é um lado humano, é Jesus humano. Porque Jesus não tem dois lados. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, ele descreve o Jesus humano de uma forma que ele diz que ele explode em lágrimas. Ele dá. Tenta imaginar alguém dando um grito de dor e chorando nesse grito de dor pela perda de alguém que ama muito. Foi o que aconteceu. Jesus dá um grito e chora copiosamente, chora muito. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Então não foi um choro de uma lágrima, foi um choro de dor. Outros dizem, mas alguns deles dizem: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Uns veem o amor de Jesus, hoje já começam a cruzar. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele diz: Tirem a pedra. Jesus podia ter mandado a pedra rolar, né? Mas ele pede para que as pessoas tirem a pedra. Disse Marta:
irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então ele já estava em estado de putrefação, já estava se decompondo. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando Jesus chama Lázaro, ele grita, literalmente grita, muito alto. A palavra que é usada no original demonstra que Jesus grita com muita força. Aqui nesse texto tem muita intensidade dos sentimentos de Jesus. Quando fala que Jesus se perturbou no seu íntimo, quando fala que ele ficou profundamente comovido, mostra os sentimentos que Jesus estava tendo ali naquele momento. Mostra, sim, mostra o Jesus humano, quem ele é. João fez questão de colocar esses detalhes. E quando Jesus fica aqui no versículo. ah, Ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Esses sentimentos de Jesus têm também sentimento de muita raiva, muito ódio. Você vai dizer, Jesus com raiva e com ódio? Ele está com raiva e com muita, numa raiva, numa ira que a gente pode usar em português como um ódio, né? Tão grande. Mas por que que ele está sentindo isso? Ele está sentindo isso por causa da morte, por causa do que o pecado causou na humanidade. Ele está com ira, com ódio da morte, de toda aquela dor que a morte causa, de toda aquela situação que a morte estava causando. A morte não é algo que agrada a Jesus. Existem passagens que falam: o Senhor se agrada da morte dos santos, mas não é a morte que ele gosta de ver a pessoa morrer. É porque quando quem está em Jesus morre em Jesus, o Senhor se agrada que a pessoa vai morrer, ela morra em Cristo, porque ela vai viver com ele na eternidade. O que a gente viu, que quem não está em Cristo vai morrer eternamente. Então Jesus, ele não se agrada com a morte em si. Ele tem uma ira, um ódio da morte. Por quê? Porque a morte veio por causa do pecado. Adão e Eva só morreram porque pecaram. Eles iriam viver eternamente, não iriam morrer, passar pela morte. Eles iam viver eternamente. Então a morte é algo que não agrada ao Senhor. Então Jesus está sentindo todos os sentimentos ali em uma situação tão trágica de uma morte, de um ente querido. Eu quero que você coloque isso para a nossa vida. Quando nós perdemos alguém que a gente ama muito e a gente olha assim, mas isso não tem sentido. Quando um pai, por exemplo, enterra um filho, a ordem natural das coisas, a gente espera nós que somos os pais sermos enterrados por nossos filhos e não o contrário. Então, muitas vezes, quando um pai enterra um filho, além da dor, além do choro, além do desespero, além da dor da perda, da ausência, ele tem muita raiva. Como que meu filho morreu primeiro que eu? Ele tem raiva da morte. Ele tem raiva porque a morte alcançou o seu filho.
Então, Jesus está sentindo tudo isso, mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro dali a alguns minutos. Então, João deixa claro o lado humano de Jesus, o jeito humano. Humano, ele era humano. Minha irmã, mas a conta não fecha. 100 mais 100 dá 200. Como que ele é 100% homem e 100% Deus? A matemática do céu é diferente. Não vai fechar se você fizer a conta. Mas está claro na Bíblia. Alguns, o que que acontece? A gente está batendo muito nisso, porque o Evangelho de João bate muito nisso e fala muito nisso. E até hoje existem pessoas que às vezes estão seguindo a Jesus, mas não têm ideia do quanto isso é importante. Tem pessoas que estão seguindo, que estão na igreja, que tomam ceia, mas não creem em Jesus 100% homem e 100% Deus. Pensa assim, não, conta não fecha. Então, quando Jesus fazia milagre, era o lado Deus dele que estava aparecendo. Quando Jesus dormia, era a parte humana dele que estava aparecendo. Não. Por isso que eu tentei assim não usar muito lado humano ou lado Deus, porque é uma coisa só. Totalmente Deus e totalmente homem. A gente pode não entender 100%, mas é isso que a palavra diz. Então a gente precisa crer. Porque senão a gente vai crer de forma errada. A gente vai achar que. Aí o que que vai acontecer se a gente não tiver esse entendimento? A gente vai abrir portas para nosso entendimento errado, a gente vai abrir portas para entendimento do tipo: ah, então ele nasceu humano, conforme ele foi crescendo, ele foi se tornando Deus. Isso é idolatria. Isso são deuses. Não sei se são gregos ou romanos. Esses deuses gregos, romanos e esses deuses que tinham, que era parte humana, parte Deus, vinha, tinha um relacionamento com uma humana, a humana tinha um filho, e aquele filho era parte homem, parte Deus. A gente acaba entrando numa parte de deuses que não existe. Jesus não era parte humana e parte Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Então a gente precisa ter cuidado, porque senão o nosso entendimento, quando alguém vier conversar conosco, alguém quiser argumentar, ou seja o que for, até na hora da gente ouvir alguma coisa, se a gente não tiver atenção, a gente vai ser ensinado de uma forma errada e vai nascer dúvida no nosso coração e na nossa cabeça. Do tipo, faz sentido, eu acho que Jesus nasceu homem e foi se tornando Deus. Então, ele pode ser um Deus como aqueles deuses da mitologia grega, por exemplo? Não, tá? E João fala muito isso, porque lembra que João vai atacar diretamente umas heresias que estavam nascendo na época, de exatamente dizer que Jesus não era humano ou que Jesus não era Deus. Existem igrejas hoje com o nome de igreja evangélica, algumas até que têm o nome de Assembleia de Deus, mas a gente sabe que a Assembleia de Deus não é assim. Mas, né, a pessoa pode pôr o nome que quiser, coloca o nome lá e eles acreditam que Jesus só se tornou Deus depois que ressuscitou. Eu escutei um pastor que se disse Assembleia de Deus do Brasil falando isso na internet. Ele ensina para o povo dele que Jesus, enquanto estava na Terra, ele era um ser humano. Os milagres que ele fez é porque ele foi usado pelo Espírito Santo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aí ele se tornou Deus, mas não é isso que a palavra diz, gente. Então a gente precisa ter muito cuidado, senão a gente vai ser enganado, tá? Ele não se tornou Deus depois que ressuscitou. Não é isso. Ele sempre foi e sempre será. O que que vai acontecer aqui? Jesus explode, grita, Lázaro vem para fora. E Lázaro sai. Eu acho interessante que Jesus chama pelo nome. Lázaro. Eu, na minha fé, eu acredito que se Jesus falasse só vem para fora, ia sair um bocado de morto. Se Jesus tivesse dito mortos, vem para fora, chamou, eu tô indo.
O dono da vida chamou, eu tô indo. Agora, como ele falou especificamente Lázaro, Lázaro saiu. Quando a gente falou sobre Jesus ser, e ele é, o bom pastor, lembra que a ovelha conhece a voz do pastor e ela responde? Lázaro conheceu a voz do seu pastor e respondeu, e saiu para fora. Pensa. Eu não sei se o povo perguntou, a Bíblia não fala, mas devem ter perguntado como foi enquanto ele estava morto. Devem ter feito milhões de perguntas para Lázaro. Eu não sei se o Senhor deixou ele lembrar de alguma coisa, mas a gente sabe que ele ressuscitou. O Senhor chama Lázaro, vem para fora e ele sai. Jesus manda tirar as faixas para que ele possa ir. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Lembra que é sempre, nunca é só pela cura, não é só a ressurreição pela pura ressurreição, não é só cego passar a ver só para ele parar de ser cego. É para a glória de Deus e para que as pessoas creiam. Então, alguns vão crer, tá? Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Versículo 47. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. Epa, olha a confusão de novo. Esse homem agora está dizendo que ressuscitou alguém. Junta todo mundo e vamos fazer uma reunião. Aí o que é que eles falam aqui? O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí este Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como da nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Eles não estavam nem aí preocupados, pensando, ressuscitou um morto. Não, a preocupação deles era com a posição política. O que que eles falam aqui? Então, os chefes dos sacerdotes e fariseus colocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão, tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. A preocupação deles era política. Não quero perder minha posição. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Aí Caifás vai se levantar e vai dizer: Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? O que Caifás está dizendo? Temos que matá-lo. Ele vai precisar morrer. Versículo 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Caifás, ele diz: Olha, vamos fazer o seguinte, para que a gente não perca a nossa posição, vocês não estão entendendo, a gente vai ter que matar ele. Só que Caifás não sabia que ele, como sendo sumo sacerdote, ele estava declarando uma palavra profética, porque ele estava dizendo que Jesus teria que morrer. E Jesus morreu por judeus, por toda a nação judaica e por nós. João já coloca aqui, ó, e não no versículo 52, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Nós somos esse povo que fomos reunidos. Nós somos aquele povo espalhado que foram reunidos num só povo. E dali por diante vão resolver matar Jesus. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa.
Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Perceba que estava chegando a festa da Páscoa. Lembre que o Jesus é o Cordeiro imolado. Ele é o Cordeiro de Deus, imolado em nossos pecados, no lugar de nós, por nossos pecados. Então, Jesus precisava se entregar e ser sacrificado, ser morto na Páscoa. Tudo cumprido conforme a lei. Então, eles vão decidir daqui para frente prender e matar Jesus. Caifás, ele pensa que está dando uma sentença de morte para Jesus, mas ele está cumprindo a vontade de Deus. É o que vai acontecer. Daqui para frente, vão procurar matar Jesus. Essa passagem, esse capítulo 11, ele mostra Jesus com poder sobre a morte, aquele que tem vida em si mesmo, que faz da vida a quem ele quer, mas também mostra um Deus humano que tem sentimentos, que sente a dor que você e eu sentimos. Na hora da tragédia, na hora da perda, na hora da uma dor que a gente não explica, que ninguém tem uma palavra de consolo. Jesus também sentiu. Na hora que a gente sente raiva da tragédia, por que que só alcançou? Jesus também sentiu. Raiva da morte, do pecado, do que a morte traz, o resultado da morte. Aquela raiva, aquela ira, aquele ódio da morte. O grito de dor da perda do amigo, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Isso mostra que nós cristãos, quando choramos a perda de alguém, a gente não está com falta de fé. A gente sabe que vai ver a pessoa de novo, em breve. Mas nós somos humanos. Nós sentimos dor, nós choramos. Quando você estiver vivendo, eu não sei quem vai ouvir, se está vivendo uma situação de perda, de desespero, de tragédia, aonde Jesus está no meio da tragédia, onde ele sempre esteve lá no meio dela, sentindo a dor da tragédia. Mas ele podia evitar, mas é o pecado que traz a morte. E o que ele tinha que fazer para vencer a morte, ele já fez. Se entregou na cruz, ressuscitou dos mortos. O que ele tinha que fazer para vencer a morte, ele já fez. Ele já venceu a morte. Quando vier no nosso coração, aonde Jesus está no meio da tragédia, onde ele sempre esteve, no meio dela. Quando a gente olha as guerras, a gente olha tanta coisa terrível, esse furacão que passou. Onde Jesus estava nessa hora? Lá, junto com as pessoas que sofreram tudo isso e estão sofrendo ainda. Aonde Jesus está quando eu sinto dor, quando eu estou desesperada? Ali com você, junto, chorando junto, sentindo a dor junto, porque ele sabe o que é viver uma perda. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é o Deus que está no meio das tragédias também. O Senhor não se conforma com a morte. Pai, como eu sou grata a ti por saber disso. Por claramente, Senhor, o Senhor mostrar que o Senhor não concorda com a morte, que não é algo natural, não é algo que veio do céu. A morte não foi aprovada por ti, é o pecado, é só o pecado. É o resultado do pecado, e o Senhor não concorda, não ama o pecado. O Senhor ama o pecador, mas não o pecado. Pai, eu te louvo pelas suas lágrimas. Nós te agradecemos porque a nossa dor o Senhor conhece. O Senhor não é um Deus
a par das dores, neutro das dores, mas o Senhor sabe, conhece o que nós sentimos. Pai, eu te louvo nesta noite, te glorifico, nós te glorificamos. Visita aquele que está vivendo uma perda, uma tragédia, um desespero, que ele possa sentir a tua presença junto dele nessa hora e sabendo que vai passar. Que vai passar, o Senhor vai dar o grito e vai chamar para fora, vai clamar e vai dizer, e vai profetizar e vai falar sobre vida, porque o Senhor dá vida a quem o Senhor quer. Vida agora e vida na eternidade. Nós cremos que o Senhor ainda era o mesmo, poderoso, que tem vida em si mesmo, que dá e toma. Pai, nós te agradecemos que nesta semana, Senhor, essa esperança venha ficar enraizada no nosso coração para a gente nunca mais esquecer. O Senhor é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos nesta noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigado, Anderson, a Fabiana. Glória a Jesus, o Márcio, pastora Rose, pastora Simone, pastor Newton e a minha filha Ana e o presbítero Johnny que levantou aqui agora, gente. Deus abençoe vocês. Segunda-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos no capítulo 12. Estamos quase acabando, hein? Começamos João outro dia, Fabiana. Nós estamos quase acabando. Vamos ter que fazer outra votação aí. Glória a Jesus. Deus abençoe, gente. Bom descanso. Fiquem com Deus.